O empregado CLT de uma fundação pública ele não pode ser dispensado sem justa causa, da mesma forma que um empregado de uma empresa privada. Por que eu falo isso? Porque uma fundação pública ela é uma entidade que integra a administração pública indireta, ou seja, ela está submetida a regras de direito público, especialmente o artigo 37 da Constituição Federal. Então, quando a gente trata de uma fundação pública, instituída por lei, seja municipal, por exemplo, o que acontece? Uma situação dessa, ela tem que submeter a princípios de direito público. Quais princípios? Os princípios da moralidade, da transparência, da eficácia, o princípio da impessoalidade, o princípio da isonomia. Então, meus amigos, o que acontece? Quando a gente está lidando com um empregado, ainda que CLT, ainda que contratado, registrado em carteira de trabalho de uma fundação pública, ele está submetido a essas regras. Por exemplo, o critério da impessoalidade, o princípio da impessoalidade e da isonomia. O que eles querem dizer? Eles querem dizer o seguinte, que não cabe a uma empresa pública, no caso uma fundação pública, por exemplo, escolher especificamente quem ela vai contratar por questões pessoais. Tem que ser impessoal aquilo. Uma fundação pública, geralmente, tem que fazer um concurso público ou um processo seletivo, abrir um certame para se analisar e efetivar uma contratação. E quando isso acontece, não pode existir um favorecimento, um privilégio de alguém que é amigo de alguém, ou então em benefício de alguém específico. Tem que ser algo totalmente impessoal, isonômico, dando oportunidade igual a todos. Então esses princípios são princípios do direito público, que são diferentes dos princípios do direito privado. Uma empresa ela pode contratar quem ela bem quiser e ela pode dispensar o empregado sem qualquer tipo de justificativa, dispensar sem justa causa. Agora, quando a gente trata de uma fundação pública, de um ente federativo, de uma entidade federativa, de uma entidade pública, seja da administração direta ou indireta, ela necessariamente vai ter que submeter a regras de direito público, de direito administrativo, especialmente o artigo 37 da Constituição Federal. E uma dessas regras o que é? É o concurso público ou o processo seletivo, vamos dizer assim, para ter uma impessoalidade na contratação. E da mesma forma, esses empregados, ainda que CLT, eles não poderão simplesmente serem dispensados sem justa causa, sem ter uma motivação, sem ter uma fundamentação que ampare aquela decisão de dispensar um trabalhador. Por quê? Porque se uma fundação pública ela resolve dispensar sem justa causa, sem qualquer motivo, determinado funcionário, determinado empregado de CLT, ela pode muitas vezes, infelizmente, privilegiar um empregado em detrimento de outro. Entendeu? Ou seja, por que ela pode dispensar um e não dispensar o outro? Porque ela pode contratar um e não pode contratar o outro. Às vezes pode ter privilégios, favorecimento pessoal de alguém. Então, justamente para evitar que isso aconteça, devem ser explicadas essas regras. Especialmente quando a gente lida com fundações que são instituídas por lei e também tem dotação orçamentária de municípios, por exemplo, de entes federativos. Imagine uma fundação criada por um município através de uma lei municipal que, por exemplo, trabalha desenvolvendo atividades na área da saúde, sendo que a saúde ela tem obrigação constitucional de ser feita pelo ente federativo, ou seja, ela está exercendo uma atividade que cabe ao ente federativo. Então é mais um argumento, quando acontece algo nesse sentido, de ser aplicada a regra do artigo 37 e esses princípios atinentes ao direito público em relação à contratação e à dispensa. Ah, doutor, mas se a pessoa é CLT, ela vai ter que submeter ao determinado critério diferente numa contratação, numa dispensa? Sim, mesmo sendo CLT, porque ela vai ter um regime híbrido de contratação, um regime que envolve tanto regras da CLT como regras de direito público. Partindo disso, o que é importante a gente ter em mente aqui? Se o empregado CLT ele vai ser dispensado sem justa causa pela fundação, o que é o correto? A fundação pública, no caso, ainda que a fundação tenha objetivos privados. A fundação ela tem que fazer o quê? Ela tem que fazer um processo administrativo, para fundamentar, para motivar aquela decisão, de dispensar aquele funcionário, aquele empregado. Isso mesmo ele sendo CLT. Para quê? Para que não haja um critério de pessoalidade, não haja uma perseguição, não haja um favorecimento de um, prejuízo de outro, uma falta de isonomia, de igualdade de tratamento em relação a outros funcionários que não vão ser dispensados. Inclusive, deve-se conceder àquele que está sendo dispensado o direito à ampla defesa, em virtude de alguma acusação de algo que ele tenha feito que justificasse aquela dispensa que ocorreu. Tá certo? Então, meus amigos, quando a gente trata
né, de dispensa de empregado CLT de fundação pública tem que ser visto com muita cautela, porque o que a gente vê por aí, infelizmente, que muitas fundações, né, elas são instituídas por lei, às vezes uma lei municipal, por exemplo, atuam, né, em atividades que são do ente federativo, por exemplo, na área da saúde, né, mas tratam, né, o empregado CLT como se fosse uma entidade privada, né, como se fosse uma empresa privada, e isso não pode acontecer. Né, da mesma forma que na contratação deve existir um processo seletivo, ao menos, né, para que gere oportunidade, né, oportunidades iguais para vários trabalhadores daquela área, deve também ter uma fundamentação, uma motivação no momento de dispensar eventualmente um empregado CLT, gerando a ele a possibilidade de ampla defesa nessa dispensa. Tudo bem, e se acontecer uma situação dessa? Imagina que um empregado, como infelizmente muitas vezes acontece, um empregado de uma fundação pública, imagina uma situação que ele é dispensado sem justa causa, sem qualquer tipo de procedimento administrativo, sem dar oportunidade de defesa para ele. O que esse empregado pode fazer? Ele pode entrar com uma ação trabalhista, e essa ação trabalhista vai tramitar na Justiça do Trabalho mesmo, né, que ele vai buscar o quê? Ele vai buscar a sua reintegração no emprego, a declaração de nulidade daquela dispensa, né, e vai pedir ao juiz para que ele seja reintegrado, né, no seu emprego e que ele receba todos os salários, férias, 13º, enfim, todos os direitos trabalhistas que ele deixou de receber desde o momento daquela indevida dispensa até a sua reintegração. Tá certo, meus amigos? Então, voltando aqui ao assunto, uma fundação pública, ela não tem a liberdade de dispensar um empregado da mesma forma que uma empresa privada. A empresa privada não está submetida a regras de direito público. A fundação, sim, está submetida a regras de direito público. Mas é muito importante, quando vai se analisar uma situação como essa de uma dispensa, né, de um empregado de uma fundação pública, verificar o quê? Verificar se aquela fundação pública ela foi instituída por lei, qual é o objetivo, né, em que área que ela atua, para que se faça uma análise precisa, né, inclusive de acordo com a jurisprudência dos tribunais, sobre a possibilidade de se buscar uma reintegração de um empregado que sofra uma dispensa sem a devida motivação e o devido processo legal. Tá certo? Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostar, deixe seu comentário, deixe sua dúvida, divulgue para seus amigos, isso ajuda demais o nosso canal. Muito obrigado e até a próxima.